E se a história que a gente conhece não fosse nem de perto a história completa? Hoje, vamos mergulhar uma narrativa épica, uma história alternativa da Terra que vem de uma das cosmologias mais detalhadas que existem, o livro de Urântia. Então se prepare, porque essa é uma jornada por planos celestiais, rebeliões cósmicas e uma visão da humanidade que desafia quase tudo que a gente aprendeu. Olha, o livro de Urântia é um calhamaço, é gigante. Por isso, hoje a gente vai focar especificamente na parte 3, que é a história de Urântia. É aqui que o livro se aprofunda na jornada longa e, vamos dizer, bem conturbada do nosso planeta. E só para alinhar, essa não é a história dos livros da escola. Vamos parar para pensar um pouquinho. E se cada luta, cada avanço, cada passo para trás da humanidade fizesse parte de um drama cósmico? Algo muito, mas muito maior. É exatamente essa premissa que a gente vai explorar agora. Ok, vamos começar a desvendar isso. De acordo com a fonte, o nosso mundo é mais do que só a Terra. Ele tem um nome cósmico e até um número de série num universo imenso. E como todo planeta habitado, existe um plano grandioso para nós desde o comecinho. Primeiro de tudo, vamos acertar os nomes. No livro, nosso planeta se chama Urântia. Nós somos o planeta de número 606 no sistema local de Satânia. Pensa nisso como se fosse o nosso bairro cósmico. Isso, de cara, já coloca a gente num contexto muito mais amplo. Não estamos sozinhos, somos parte de uma estrutura gigantesca e organizada. E aqui a gente entende como as coisas deveriam ter sido. O plano ideal para o mundo como o nosso era começar com a chegada de um príncipe planetário. Imagine essa figura como um governador celestial, sabe? Alguém enviado para guiar as primeiras civilizações, acelerar nosso progresso social e espiritual. Era para ter sido um começo perfeito. Mas, em Urântia, esse plano perfeito foi tragicamente interrompido. Aconteceu um evento cataclísmico que não só desviou o nosso curso, mas também nos isolou do resto do universo. E isso acabou definindo a nossa história de um jeito único e, francamente, bem difícil. E aqui está o X da questão, direto da fonte. A rebelião de Lúcifer, que foi um evento de escala sistêmica, teve consequências devastadoras para Urântia. Segundo o livro, muitas das nossas dificuldades espirituais, das nossas confusões, têm raiz nesse antigo conflito cósmico. O impacto disso foi simplesmente imenso. Urântia foi, na prática, colocada numa espécie de quarentena espiritual. Fomos desconectados dos circuitos de comunicação que ligam os mundos. O resultado? Um isolamento profundo, que forçou a humanidade a evoluir de uma forma muito mais lenta e muito mais difícil do que estava planejado. Mas a história não para aí. Com o mundo em apuros, uma segunda missão foi enviada para tentar corrigir o curso. Uma missão biológica e espiritual, liderada por duas figuras que todo mundo conhece, Adão e Eva. Agora, no contexto do livro, isso é super importante. Adão e Eva não são figuras mitológicas do início da humanidade. Eles são Adãos planetários, uma ordem de seres celestiais com uma missão bem específica: servir como elevadores biológicos. O objetivo era misturar o material genético superior deles com as raças humanas, criando o que o livro chama de raça violeta, para acelerar a evolução de todo mundo no planeta. Só que, tragicamente, esse segundo plano também deu muito errado, por causa do que o livro chama de a falta de Adão e Eva, basicamente uma decisão precipitada que quebrou o plano divino. A missão falhou antes de se completar. Então, em vez de uma elevação biológica rápida e uma civilização unificada, o resultado foi outro balde de água fria, outro grande revés, que condenou a humanidade a mais séculos de um progresso lento e fragmentado. Apesar de dois grandes desastres cósmicos, a história não termina em tragédia. Na verdade, é aqui que a jornada da superação humana realmente começa. Isolada, sem o benefício completo dos planos celestiais, a civilização iniciou sua longa e árdua jornada por conta própria. E essa linha do tempo, nossa, ela resume essa jornada épica. Começa com o segundo jardim, onde os descendentes de Adão tentaram salvar o que sobrou da missão. Daí, a gente vê a expansão dos Anditas, que era um povo formado pela mistura dos descendentes de Adão com as melhores linhagens humanas da época. Eles se tornaram os grandes migradores, os civilizadores do mundo antigo, espalhando cultura, tecnologia e genes superiores pelo planeta. O livro detalha como instituições que hoje a gente acha normais, como o casamento, evoluíram bem devagarzinho para se tornar a base da nossa civilização. Cada passo foi um progresso conquistado na raça. Então, tá. Depois de toda essa história de planos que deram errado, de muita luta, qual é a moral da história, né?
O livro argumenta que essa jornada difícil não é sem propósito. Na verdade, ela oferece uma perspectiva única sobre a existência humana e o nosso lugar no universo. Lembra desse número? 606 é a nossa designação. É um lembrete de que, nessa criação imensa, nós somos um mundo entre incontáveis outros, cada um com a sua própria história, suas próprias lutas, seu próprio caminho. No final das contas, a grande narrativa da parte 3 é essa: uma jornada que vai de um plano cósmico ideal para a realidade da superação humana. É a história de um mundo que enfrentou desafios extraordinários e que, através da luta persistente, forjou o próprio caminho em direção à civilização. Então, a principal lição aqui é que essa história toda redefine o significado do sofrimento humano. Ele não é um sinal de abandono ou de fracasso, mas um campo de treinamento necessário. A imperfeição não é um acidente, mas uma consequência do livre-arbítrio. E a luta? A luta é o que forja o caráter e permite o verdadeiro progresso espiritual. E tem uma citação que resume essa filosofia toda de um jeito perfeito. Se virtudes como a coragem são valiosas, então um ambiente que nos desafia não é uma maldição, é uma necessidade. Nessa visão, as nossas dificuldades são, na verdade, essenciais para o nosso crescimento. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se a história da humanidade é uma de superação cósmica, de crescimento através da diversidade, como isso muda a nossa perspectiva sobre o propósito das nossas próprias vidas e das lutas que a gente enfrenta? A resposta, segundo essa fonte, é que cada desafio é uma oportunidade para um progresso eterno,